Então, muito boa tarde. Desde já agradecer a presença e a disponibilidade para virem aqui a este grupo de trabalho, que se destina a fazer uma avaliação da legislação sobre os abusos sexuais de menores, um bocadinho mais ampla que aquela. É evidente que quem disputou este grupo de trabalho foi o relatório a pedido da Igreja Católica, mas entendemos que devemos alargar e ouvir toda esta temática, este fenómeno dos abusos sexuais. E eu iria dar primeiro a palavra a quem o primeiro que requereu a audição da Comissão Nacional das Proteções de Crianças e Jovens, que é o PS, e, portanto, teria já a palavra para a apresentação do requerimento à sua deputada Marta Temido. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar naturalmente a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a doutora Rosário Farmals e a doutora Maria João Fernandes, e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem neste grupo de trabalho, na verdade, e para nos ajudarem relativamente a este tema. As razões do requerimento são relativamente simples. O relatório da Comissão Independente foi conhecido no início deste ano e, naturalmente, partilhamos todos o choque com a gravidade dos testemunhos apresentados, com a extensão dos abusos e com o sofrimento das vítimas que são patentes no relatório, e essas circunstâncias convocaram-nos a todos a uma reflexão profunda sobre aquilo que devia ser feito, por um lado, na medida do possível, para reparar os danos sofridos, mas também, por outro lado, para prevenir eventuais situações futuras. Porque o relatório, de facto, é um relatório muito completo e extenso e convoca muitas abordagens e tem recomendações dirigidas não só à própria Igreja Católica, mas também a outras entidades da sociedade. Pareceu-nos que esta reflexão, de facto, devia ser realizada, sempre centrada na proteção das vítimas e nas suas necessidades, e, portanto, temos vindo a realizar várias audições com a lógica de perceber de que forma é que poderemos passar dessa situação de choque e de consternação coletiva para melhores respostas. E, portanto, para além do nosso trabalho de recolha de elementos de uma forma elementos mais disponíveis, digamos assim, ou junto de áreas governativas ou junto de outras fontes, pareceu-nos que era necessário enriquecer aqui os trabalhos preparatórios de eventuais futuras intervenções, quer no ponto de vista legislativo, quer no ponto de vista da nossa atividade de fiscalização parlamentar, ouvindo a Comissão Independente, já o fizemos, também a Conferência Episcopal Portuguesa e outras entidades, e algumas associações, designadamente a Comissão Nacional. E, portanto, a audição que hoje realizamos insere-se neste âmbito e este era o propósito que penso que nos unia a todos, porque, de alguma forma, todos estamos interessados em ouvir-vos. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada. Entretanto, segundo a grelha que foi aqui já acordada entre todos, dispõe neste momento 10 minutos para a intervenção que entenderem pertinente sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todas e a todos. Boa tarde. Agradeço o convite para podermos vir falar de uma temática tão importante e que para a Comissão Nacional tanto nos preocupa. Dizer que o problema dos abusos sexuais na infância tinha sido até aqui um tema muito invisível e que este relatório, e desenvolvido no âmbito a pedido da Igreja Católica e no âmbito da Igreja Católica, veio trazer a visibilidade que todos desejávamos, embora nem sempre pelas melhores razões, obviamente, é um relatório que muito nos preocupa, mas que tem servido para chamar a atenção para esta problemática tão grave, não só em Portugal como em todo o mundo, pois abrange, de uma maneira geral, 1 em cada 5 crianças são vítimas de abusos sexuais, de qualquer forma de abuso sexual na Europa, segundo os dados do Conselho da Europa. É por isso, para nós, uma enorme honra e privilégio podermos vir aqui falar
também um pouco em relação àquilo que são as recomendações do próprio relatório, mas do trabalho que temos vindo a desenvolver e que queremos muito continuar a desenvolver e poder trazer esta sensibilização à sociedade em geral, mas às crianças em particular, pelo direito ao seu corpo, à privacidade, o direito a aprenderem a defender-se de qualquer tipo de abuso sexual. Aquilo que tem sido, do ponto de vista da Comissão Nacional, no ano 2022, foram 140 as situações diagnosticadas pelas CPCJs de crianças vítimas de abuso sexual. É um número, é cerca de 1% dos diagnósticos, apesar de não parecer um número muito elevado, cada criança conta e, portanto, é um número que muito nos preocupa, mas também não é muito maior porque as comissões de proteção, para poderem intervir, têm que ter o consentimento dos pais ou cuidadores, e se os abusos foram cometidos por algum dos pais ou cuidadores, passa a ser um processo judicial e sai da alçada das comissões e, portanto, a maior parte destes processos, não só porque são processos crime, mas porque os envolvidos são da rede de confiança da família, da criança, e na maior parte dos casos na família da criança, que tem que dar a autorização para a intervenção da comissão, faz com que não sejam mais os casos acompanhados pelas CPCJs do que os que realmente existem no nosso país. Aquilo tem sido a preocupação da Comissão Nacional, e aqui também vou depois um pouco ao encontro das recomendações, e depois passarei a palavra à minha colega, no âmbito da sensibilização da opinião pública, nós temos aproveitado o dia 18 de novembro, que é o Dia Europeu do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças, para, numa parceria com os meios de comunicação social, passar um filme que eu depois terei a oportunidade de deixar aqui numa pen para passar, são 20 segundos, é muito pouco tempo, mas é um filme que tem passado na RTP e em alguns outros canais que vão aderindo, para sensibilizar, para sermos voz das crianças e para estarmos atentos a quaisquer tipo de abusos, nesta vertente dos abusos sexuais. Temos também desenvolvido muitas campanhas, flyers, campanhas com as escolas e temos tentado ao máximo chegar à população em geral neste tema que até aqui era um tema tabu, verdade seja dita, era muito pouco falado. E, nesse sentido, a Igreja Católica teve um ato de coragem ao vir trazê-lo para a ordem do dia, para podermos falar nele cada vez mais. Também dizer-vos que, relativamente a uma das recomendações sugerida de um estudo na área dos abusos sexuais no nosso país, o Instituto Nacional de Estatística fez o ano passado, numa parceria com 17 Estados-membros e com a Islândia, um estudo que o seu nome não indica, mas que tem a ver com os abusos sexuais, que é um inquérito à segurança no espaço público e privado, e que as questões estão relacionadas também com os abusos sexuais e até embora seja um estudo que é feito a adultos, remonta a abusos que possam ter sido realizados quando se tinha menos de 15 anos, e o objetivo é, com base nos resultados deste estudo que devem chegar no final deste ano 2023, depois em conjunto com o INE, percebermos o que é que temos que estudar mais e melhor para podermos desenvolver melhores políticas de proteção das vítimas, de sensibilização da opinião pública. Portanto, estamos desejosos que este estudo, que foi financiado pela União Europeia, pela Comunidade Europeia e que contou com 12 mil respostas, possa trazer os resultados para depois podermos desenvolver outros tipos de estudo. E, da minha parte ainda, falar daquilo que seria, e que para nós é a grande solução e que tem sido desenvolvida nos países do Conselho da Europa, no que respeita à proteção das vítimas e a um tratamento com toda a dignidade, que é o projeto Barnahus, já muito falado, que significa a Casa das Crianças, e é um projeto islandês que já nasceu há muito tempo e que neste momento está por todos os países, ou por muitos dos países do Conselho da Europa, que Portugal participou nesse estudo, a Comissão Nacional foi parceira, em conjunto com a Polícia Judiciária, com o Instituto Nacional de Medicina Legal, com o Centro de Estudos Judiciários, e com a Associação de Apoio à Família, e que está a querer juntar outros parceiros para iniciar um projeto piloto já em setembro deste ano, ou a partir de setembro deste ano, e poder depois, no futuro, candidatar-se a um financiamento da DJ Reform, que permitirá, esperemos nós, assim seja aceita a candidatura, a criação desta estrutura que, no fundo, reúne debaixo do mesmo teto as respostas jurídica, médica, psicológica, social, em que a criança, em vez de ter que ser ouvida como, em média, uma criança vítima de abusos sexuais, infelizmente, acaba por ter que contar a sua história cerca de 8 vezes,
às vezes porque todos os profissionais com alguma ingenuidade ou curiosidade tentam saber para ver se é mesmo verdade ou não é verdade, até chegar àquilo que é o indicado, que é a Polícia Judiciária, e esta Casa das Crianças permitirá que debaixo deste teto ela conte a história só uma vez, no máximo 2 vezes, porque serão todas as entidades a deslocarem-se ao local, com uma sala adaptada para a audição da criança, que tem todos os meios necessários. A criança é só entrevistada por uma única pessoa e na sala está só com uma única pessoa, mas para lá do vidro estão todos os outros intervenientes que podem fazer perguntas à pessoa que está a inquirir, através da auricular, e a criança não tem que estar a contar a sua história múltiplas vezes, para evitar a revitimização e até a perda de muitos dos conteúdos, porque quando se conta muitas histórias, muitas vezes, sem querer, ou adiciona bocados à história que já não são bem assim, ou se esquece de alguns pormenores que são muito importantes. Portanto, do ponto de vista das soluções, e depois passarei aqui à minha colega muito rapidamente, quero um estudo mais aprofundado, assim que tivermos os resultados do INE, podermos avançar para futuros passos, quer a questão do Barnahus, a Casa das Crianças, que para nós seria a grande resposta para que as crianças tivessem um espaço único onde são acompanhadas, as crianças e as suas famílias, porque este drama abrange também as suas famílias, quer depois toda a sensibilização que temos vindo a desenvolver, que continuará. E agora passaria aqui à minha colega para falar de outras 3 pequenas áreas, pequenas grandes, que também a Comissão Nacional tem vindo a desenvolver. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sim, só agarrando aqui um bocadinho nisto que a doutora Rosário estava a dizer e em relação ao Barnahus e esta Casa das Crianças, efetivamente, e em termos de propostas, recomendações e alterações legislativas, como a senhora deputada Marta Temido estava a referir, já temos praticamente todas as condições para esta implementação, porque o nosso sistema já prevê as declarações para a memória futura das crianças, portanto, é uma questão de, efetivamente, pôr em prática e executar aquilo que já são as determinações legais nesse sentido. Continuando então nesta perspectiva das recomendações e também a par com o trabalho da Comissão e projetos futuros e agarrando um bocadinho naquilo que são as recomendações para a sociedade em geral, no sentido da prevenção em todas as suas formas e formação dos técnicos, a Comissão, juntamente com parceiros, desde logo a Polícia Judiciária, que é de facto a entidade aqui, ponte intermediária na questão dos abusos sexuais entre o facto, a prática, as vítimas, agressores e depois os tribunais, dizer que em termos de ações de formação nós chegámos em 2022 a mais de 2.500 pessoas, tanto técnicos das comissões como docentes e não docentes, portanto todo o pessoal das escolas e às próprias crianças na perspectiva da cidadania e da educação para o autoconhecimento e a autodeterminação, portanto aqui numa perspectiva de, perdoem-me a expressão, empoderamento. Depois também a referência aos planos locais de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens. Nós temos 311 comissões no país, continente e ilhas, e de facto também no corolário daquilo que foi o projeto da parentalidade e do envolvimento da sociedade em geral, com responsabilidades de todos, mas concorrentes e articuladas, foram elaborados no âmbito deste projeto 149 planos locais, portanto numa cobertura que é dispersa ao longo do país. Por último, porque já estou mesmo em cima dos 10 minutos, uma referência à proposta para o provedora da criança, que no essencial a Comissão acompanha aquilo que tem sido a discussão. Portanto, também entendemos que a Provedora da Justiça terá maior facilidade nestas matérias, depois com a Comissão Nacional, que é a entidade competente em matéria de políticas públicas, de infância e juventude, e poderá ser uma duplicação. Ainda assim, acompanhamos aquilo que tem sido a reflexão e as conclusões a nível nacional. E, se calhar, para já, terminamos. Muito obrigada. Terão depois ainda a oportunidade mais à frente. Já agora daria a palavra à sua deputada Cristiana Silva, do PSD, para fazer as questões que entender pertinentes. Muito obrigada, Sra. Presidente, que cumprimento. Cumprimento a doutora Rosário Farmhouse e a doutora Maria João Fernandes e em voz, naturalmente,
a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e, em especial, pelo acompanhamento deste tipo de matérias e, por isso, o PSD também requereu, naturalmente, a vossa audição, precisamente pela vossa missão e por aquilo que prosseguem na promoção e na proteção dos direitos das crianças e dos jovens e, portanto, também uma palavra de reconhecimento por aquele que é o vosso trabalho. E, de facto, as especiais fragilidades das crianças, não é? E a gravidade dos danos que este tipo de criminalidade, os abusos sexuais provoca, tão hediondas agressões, justificam amplamente o choque e a revolta até que nós todos sentimos quando tivemos conhecimento das conclusões do relatório, e esta nota nós naturalmente não podemos deixar de a referir. Impõe-se por isso também uma palavra de reconhecimento, como é evidente, ao trabalho exaustivo elaborado pela Comissão Independente, precisamente porque colocou a nu e dentro do conhecimento e aquela que foi a sua primeira, enfim, algum conhecimento sobre estas situações e por isso digamos que nós todos não podemos ficar impávidos a observar aquelas recomendações e nada fazer. É preciso, por isso, de facto, desvendar e descobrir para que possamos depois refletir e agir. É importante conhecer o fenómeno. Eu tomei boa nota das referências que fez à existência dos estudos, porque nós temos que conhecer o fenómeno para poder depois agir de uma forma mais assertiva. Nós também temos entendido que a esmagadora maioria destes crimes cometidos contra as crianças também não é punido, não tem a ver só com a questão da legislação, que também já irei, mas porque também não chega sequer ao conhecimento das autoridades judiciárias, não só por ausência de manifestação da própria vítima, portanto, pensar que grande parte desses relatos, algumas das pessoas já tinham 70 anos e que até agora nunca ninguém soube que elas tinham sido vítimas de abuso, mas também por desvalorização, por desconsideração, por encobrimento, por cobardia e por ocultação sistémica relativamente a crimes desta natureza, o que naturalmente não pode deixar de merecer também uma palavra de censura da nossa parte. Nós entendemos também que é preciso um quadro jurídico forte, não é? Que possa, de alguma forma, facilitar também uma abordagem coordenada entre todas as entidades, que aposte na proteção e na prevenção e, por isso, a Comissão Nacional terá naturalmente um papel de enorme relevância também nestas matérias. E, sobretudo, para que todo o sistema possa transmitir à criança a confiança necessária para que ela possa também, por isso é importante também todas as referências que fez, nomeadamente é impressionante perceber que uma criança tenha que referir 8 vezes aquilo que passou até que alguma coisa possa ser envolvida, que também é uma referência que entendemos como importante. E, de facto, do ponto de vista também da maturidade e para aquilo que nós também estamos aqui a trabalhar, só, em muitos casos, só mais tarde é que, quando a vítima inicia a sua vida sexual ou qualquer outro acontecimento que possa despertar nela a vontade de denunciar e, por isso, do ponto de vista da alteração da legislação, nós estamos também a trabalhar naquela que é uma alteração que tem a ver com a contagem do prazo da prescrição e que eu também gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso, porque é uma recomendação, como sabem, da própria, que resulta da recomendação da Comissão Independente e que nós temos que fazer precisamente esta ponderação. Porque, de facto, é uma recomendação que veio reativar também a discussão em torno desta situação da prescrição, nomeadamente a alteração ao artigo 118, número 5 do Código Penal. Há aqui uma outra nota que eu também gostaria de ouvir, que tem a ver com, e a APAV, nós já ouvimos a APAV e eles fizeram essa referência, que tem a ver com o dever de denúncia geral ou circunscrita a entidades que também gostaríamos de ouvir da vossa parte. E só mesmo com a sua tolerância, Sra. Presidente, para terminar, eu também, nós temos também conhecimento que já em novembro de 2022 o Governo criou um grupo de trabalho para promover a concepção e aplicação generalizada do modelo mais uniforme da avaliação do perigo e aperfeiçoamento do sistema de promoção e proteção, portanto, tanto quanto me é dado a perceber, pode estar em causa um novo modelo de promoção e proteção e, de alguma forma, seria interessante também que pudessem fazer um ponto de situação relativamente, portanto, a esse desenvolvimento desse novo modelo, se já existe relatório, e para já é só. Muito obrigada. Muito obrigada. Daria agora a palavra à deputada Rita Matias, do Chega.
Ai, desculpa, Rita, não, Marta, desculpa, eu pensei que tinha começado pelo PS, estava agora eu, a deputada do PS, Marta Temido. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, muitíssimo obrigada pela exposição que nos fizeram. Penso que ela foi importante, como já disse a minha colega do PSD, ela é importante para nós termos mais informação sobre este problema e penso que também ficamos mais satisfeitos, mais tranquilos, digamos assim, por saber que várias dimensões do problema estão a ser abordadas, não só um conhecimento mais profundo do próprio problema, com a questão do inquérito, até com um enquadramento que não é só do nosso próprio país, mas também a questão do espaço único, ou seja, o aspecto da minimização do sofrimento, o aspecto da formação, dos técnicos que contactam com as vítimas e depois o importante aspecto da sensibilização da opinião pública. Parece-nos que, também já aqui foi referido, que o tema da ocultação era um tema muito relevante na abordagem dos abusos sexuais das crianças, até à data, na Igreja, eventualmente, mas também na sociedade em geral. E, portanto, se nós tendemos, numa leitura precipitada, a dizer, poder achar que este é um problema que cinge uma determinada instituição, sabemos perfeitamente que não é assim e que a questão da ocultação, sobretudo, é bastante mais vasta. Assim sendo, também estamos perante uma circunstância em que se alteram as próprias percepções sociais sobre os direitos da criança e sobre tudo aquilo que implica os abusos sexuais sobre crianças, e estamos também num contexto, diria, em que se impõe uma mudança cultural. E, portanto, se há uma dimensão que nos preocupa enquanto deputados, que é a dimensão dos aspectos penais, digamos assim, e também vale a pena realçar que as recomendações do relatório me sugerem que nós não temos um problema nem de construção do tipo legal de crime, nem um problema estrito de prescrição, no sentido do prazo de prescrição, mas apenas um problema associado à idade a partir do qual deixa de ser possível, no fundo, desencadear o procedimento criminal. Temos também um conjunto de outros aspectos que são transversais e nos quais estamos preocupados em conhecer o que é que está a ser feito. E uma das sugestões que o relatório nos deixa prende-se com um inquérito mais geral à sociedade sobre os abusos sexuais de crianças em Portugal. Se percebi bem, o inquérito que o INE está a pilotar e que tem financiamento da União Europeia será Vítimas Pretéritas, porque é um inquérito dirigido a adultos. Compreendo também que a sensibilidade de uma iniciativa deste tipo é enorme, mas, de qualquer forma, até porque este é um fenómeno também que se está a discutir noutros países, gostaria de saber se nos podem ajudar sobre a reflexão que já tenham e que já tenham feito com outras entidades sobre este tema. O mesmo em relação ao tema das medidas de prevenção primária, porque também temos sentido algum menor conforto com alguns temas. Evidentemente que a criança tem de ser consciente do seu corpo e dos seus direitos, mas também tem surgido o outro lado da moeda, que é até que ponto é que não estamos a exigir mais das crianças e, portanto, coloca-se-nos a questão de saber como é que podemos e devemos equilibrar tudo isto, relativamente à recomendação da criança enquanto agente ativo da sua própria defesa, relativamente às competências que a sociedade tem que desenvolver para o tema, que a escola tem que formar para o tema e, portanto, para a nossa própria responsabilidade enquanto agentes desta desocultação que precisamos de fazer em nome daquilo que é um direito de todos a não serem vítimas de qualquer tipo de opressão. E, portanto, face às competências específicas que a Comissão tem e às competências específicas que tem em matéria de realização de inquéritos, de pareceres legislativos, gostava de que esta parte também não ficasse afastada desta sessão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria então agora à Sra. Deputada do Chega, Rita Matias, a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, cumprimento também a doutora Rosário Farmaus e a doutora Maria João Fernandes, agradecendo pelo trabalho fundamental que fazem. Mais do que nunca é fundamental batalharmos pela promoção dos direitos e a proteção das crianças. Fazer uma nota introdutória, pedir-vos desculpa por isto, mas dizer que vai correndo uma narrativa na sociedade e muitas das vezes também aqui nesta casa, de que, uma vez que a motivação que nos traz aqui hoje foram os dados do relatório referentes à Igreja Católica, que o Chega não tem sido suficientemente duro para com estes dados que são horrendos, que motivaram a que o Chega convocasse no dia 9 de março um debate temático para debatermos só a temática dos abusos sexuais e, portanto, eu gostava de clarificar e dizer que nós não precisamos dos dados sobre a Igreja Católica para começarmos a trabalhar nestas matérias. Na verdade, antes de sabermos as conclusões deste relatório, já tínhamos apresentado uma proposta para alargar o prazo prescricional e começar a contar apenas aos 30 anos, sabendo que esta até é uma realidade diferente. Em Espanha, a realidade é maior, é a partir dos 35 anos. Em França, é 30 anos após a maioridade. Portanto, havia outras propostas até mais extensivas que poderiam ter sido apresentadas, sabendo que nós também pedimos aqui anteriormente que fosse impedido a suspensão de execução de pena em casos de violência sexual, nomeadamente em abuso sexual de crianças. Pedimos também a castração química voluntária, porque sabemos que sim, os dados dizem-nos que os abusadores não reincidem tanto se estiverem castrados quimicamente, mesmo que seja voluntária esta castração. Falámos em prisão perpétua, propusemos um inquérito de vitimação e, portanto, eu achava importante clarificar os portugueses de que, para o Chega, pouco importa se o abusador é padre, é político, é professor, o que quer que seja, aquilo que nós dizemos é que um abusador, um violador, tem que estar na prisão e punido para não revitimizar mais ninguém e também para que a própria vítima possa sentir que a justiça é feita. E temos estado a fazer um caminho nestas audições, e agora sim, peço desculpa, de tentar identificar áreas de risco na sociedade, porque vemos uma possível normalização dos abusos de comportamento ou de comportamentos abusivos para com crianças. E, portanto, em audições anteriores trouxemos aqui os guiões da OMS para a educação sexual, porque defendem também este empoderamento das crianças, e demos os exemplos dos objetivos educativos para as crianças dos 0 aos 4 anos, e reforço, dos 0 aos 4 anos, que pretendem que as crianças nesta idade aprendam a masturbar-se, a ter prazer com o próprio corpo e a ter prazer com o corpo de terceiros. Perguntámos se isto não é pedir demasiado para com as crianças. As respostas que tivemos é de que o caminho é por aqui, mas já agora peço também que comentem esta questão. Hoje gostávamos de olhar para outra questão. Fomos consultar a definição de violência sexual partilhada pela APAV e vimos que é o ato sexual ou a tentativa indesejada, pode ser o comentário, o contacto ou a interação de natureza sexual indesejados e pode ser também a obrigação a assistir ou a participar em filmes, fotografias, espetáculos com caráter pornográfico. Fui ver o significado de pornográfico ao dicionário Primeiro, passa para publicidade, que diz que é um adjetivo que é relativo ou sugere um ato sexual explícito ou aquilo que ataca ou fere o que é considerado moral, púdico ou de bons costumes. E por isto eu gostava de trazer as consequências que os estudos nos dizem da exposição de crianças a estes materiais sexualmente explícitos, que podem ser desde sexualizar prematuramente uma criança até incentivar a criança a experimentar comportamentos sexualmente explícitos para poder entendê-los, pode também tornar a criança insensível a comportamentos de risco, moldar as suas expectativas a relações, à aparência física ou até a atos sexuais. Diz também que pode apagar os limites e aumentar o risco de vitimização de uma criança e pode interferir com o seu desenvolvimento sexual saudável. E era por isto que eu gostava de vos perguntar o que é que uma CPCJ faz quando identifica, por exemplo, uma família, um professor, que expõe uma criança a conteúdos, a imagens pornográficas, a cenários de nudez e sexualizados. Provavelmente, depreendeu, mas dirão vocês, seria sinalizado pela CPCJ. O que é que fariam, por exemplo, com uma família que levasse o seu filho menor a um bar de strip ou a um bar de alterno? Certamente identificariam um comportamento de risco. Gostava de vos perguntar quais é que são as consequências para o desenvolvimento cognitivo e social e relacional das exposições das crianças a estas temáticas e dizer que, defendendo o direito ao seu corpo da criança, como mencionaram, o direito à sua privacidade e o direito também a defenderem-se, de que forma categorizam algumas imagens que eu vou partilhar convosco, dizendo que as primeiras 3 são imagens em Portugal. A primeira foi um evento promovido pela Junta de Freguesia de Penha de França,
França, no âmbito da visibilidade queer. A segunda imagem que vocês verão a seguir é referente a um espaço de refeições numa empresa portuguesa que é a Drag Taste, que promove brunch com crianças, onde há espetáculos de drag queens e, portanto, as crianças veem interações de drag queens, mas que também têm beijos e nudez explícita e, portanto, como já estou a ter o meu tempo, vou-vos entregar estas imagens e perguntar se acham que isto é um comportamento de risco e em que medida é que isto previne o abuso sexual ou se isto já não é um abuso sexual de menores. Muito obrigada. Muito obrigada. Daria agora a palavra à sua deputada do PCP, Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar a doutora Rosário Farmals e a doutora Maria João Fernandes, agradecer aquilo que já foi a sua exposição até ao momento, mas também cumprimentar naturalmente o trabalho da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. O que foi conhecido é esmagador e, portanto, naturalmente que nos convoca para uma reflexão que é centralizada, ou digamos assim, focada num contexto particular, em formas particulares. Mas eu julgo que, e temos essa percepção, de que há uma transversalidade nos abusos das crianças que até é pouco reconhecida, nomeadamente até normalizada a partir de uma certa idade, não deixando de se tratar de menores e, portanto, também temos essa componente que eu julgo que não tem sido discutida, porque não era esse o âmbito da Comissão, mas que também se relaciona de certa forma e é assustador, e partilhava convosco, assustador há uns dias, numa rede social, havia uma jovem que desafiava as raparigas que tivessem à vontade para dizer a primeira vez que se sentiram importunadas sexualmente. E que era histórias dos 7 anos, quer dizer, coisas que são absolutamente inaceitáveis, mas que se percebe que que a sociedade, de certa forma, desculpabiliza, porque são mulherzinhas, não é? E, portanto, nós precisamos também de ter essa, acho que a dimensão global e, portanto, a necessidade de um estudo nacional sobre os abusos sexuais nos diversos espaços de socialização e também das representações sexualizadas, digamos assim, também é muito importante e, nessa medida, também ficamos satisfeitos por saber que esse trabalho vai correndo. Da nossa parte também contribuiremos nesse sentido. Depois há uma outra dimensão que é a questão do reconhecimento dos direitos das crianças enquanto desígnio nacional, enquanto aspecto central da nossa sociedade, enquanto, digamos assim, ponto de encontro até entre as diferentes formas de olhar o mundo e talvez um aspecto que pode ser até unificador, digamos assim, do país. E isso implica também um nível de formação para estas questões que é difícil de atingir, que reconhecemos por vários motivos, mas que é necessário e é urgente, tendo em conta a dimensão do problema que sabemos existir. Há aqui esta questão do esclarecimento e do papel da escola. Nós entendemos que a educação sexual pode desempenhar um papel importantíssimo, educação sexual e afetiva, naturalmente, não é? Que tem que ser adaptada, e eu julgo que há aqui também alguma hesitação ainda nessa questão da adaptação e da compreensão de que uma coisa é hipersexualizar, outra coisa é educar para, não é? E, portanto, tem que haver também esse trabalho e queríamos perguntar se, desse ponto de vista, o que é que pode ser feito para ajudar nesta frente. E relativamente às questões de política criminal e de justiça, nós registámos também esta questão do projeto Casa das Crianças, não me vou atrever a dizer o nome, mas, e de facto, é uma questão fundamental, porque nós agora estamos a começar a ter uma visão da criança enquanto sujeito de direitos, enquanto a vítima, enquanto fim último da ação e, portanto, enquanto aspecto central da intervenção da justiça e, portanto, sem a realização da justiça para a vítima não há justiça e, portanto,
e a vítima não pode ser revitimizada nesse processo. E, portanto, acautelar esses aspectos, como estamos a falar de vítimas menores, e permitir que o processo seja, dentro do possível, menos difícil, parece-nos absolutamente fundamental. E para aquilo que pressupomos seria essas salas, essas equipas existiriam espalhadas pelo país, não é? De forma a que isso pudesse ser transversal, porque, de facto, essa também é uma questão, digamos assim, as discrepâncias que existem, quer de organizações no terreno, quer de capacidade de intervenção social nos vários pontos do país, também tem que ser um aspecto a mitigar, porque não é justo que, independente por nascermos, vou já terminar, em determinados sítios que estejamos condicionados também no auxílio que tínhamos enquanto vítimas, mas queria também colocar e aproveitar também, digamos assim, a sugestão, nós deveríamos de facto ouvir a Polícia Judiciária também, porque eles, do ponto de vista da legislação, terão com certeza, e poderão partilhar até connosco essa sensibilidade, muitos elementos para avaliar a legislação. E disse, senhora, peço imensa desculpa o tempo. Já está desculpada, nós estamos aqui para tirar o máximo proveito das audições e recolher o máximo de contributos. E eu até vou cometer neste momento um abuso que não é sexual nem de menores, mas é o abuso de também fazer 3 ou 4 perguntas, porque as vossas intervenções vão-me suscitando. Eu que fui 8 anos presidente de uma CPCJ tenho este bicho e, portanto, tenho nós tivemos 2 grandes embates públicos sobre isto, a Casa Pia e agora a Igreja Católica. Eu queria perceber como é que se sentem confortáveis, uma vez que muitas vezes são as CPCJs que partem para a institucionalização das crianças, da retirada já às famílias e da sua institucionalização, são confortáveis com a monitorização e a fiscalização que é feita nestes meios fechados, porque sabemos que os meios fechados, onde estão crianças, são meios complicados. O que é feito, de que forma é que acautelam isso e se estão confortáveis com essas fiscalizações que são feitas. E depois, e estão confortáveis com a formação e com o recrutamento, a forma como são recrutadas os funcionários dessas instituições. E como é que veem uma espécie de contrabalanço, antagonismo, digamos, entre o primado de família que nós somos sempre levados, ou melhor, educados a ter, versus os abusos sexuais. E era só isso. E sem meios, ou se acham que são insuficientes, ou se acham que podemos fazer mais alguma coisa no sentido de empoderar, de sensibilizar, de educar, de formar estas famílias que estão, de certa forma, disfuncionais. Muito obrigada. Agora terão 10 minutos, com alguma tolerância, para tentar responder a todas as questões que foram colocadas. Então, tentando utilizar bem o tempo, várias senhoras deputadas, e agradecendo as perguntas de todas que nos trouxeram, falam da questão do dever de denúncia, da ocultação do tema, da prevenção, da normalização do comportamento e de facto, eu gostaria de dizer que a Comissão Nacional tem desenvolvido uma campanha que se chama Proteger Crianças Compete a Todos, precisamente para tentar sensibilizar a opinião pública que todos nós somos protetores das crianças e temos o dever de comunicar todas as situações que põem a criança em perigo, seja de abusos sexuais, seja de maus tratos, de negligência, de abuso psicológico ou emocional. Temos o dever e a obrigação de o fazer. A nossa lei prevê isso, o que temos, se calhar, de fragilidade é que nada acontece se não o fizermos e, portanto, fica um pouco discricionário. Eu acho que houve uma enorme evolução, acho que a sociedade em geral está mais atenta e um dos sinais dessa evolução tem a ver que, por exemplo, no relatório de atividades das comissões do ano passado, 2022, a terceira entidade que mais comunicou situações de perigo foi a sociedade em geral, através do nosso formulário online ou da nossa linha Crianças em Perigo, e até aqui estava sempre cá para o fim da fila. A primeira entidade são as forças de segurança, a segunda entidade são as escolas, a terceira desta vez apareceram os anónimos e, dito isto, a comunidade em geral a comunicar situações de perigo. Portanto, acho que houve uma evolução. De facto, naquilo que respeita
O tema é um tema tabu, a verdade é essa, e a Casa Pia e a Igreja Católica vieram-nos aqui abanar para este tema, mas é importante, e foi reforçado pela Sra. Deputada Marta Temido, percebermos que não acontece só nestes sítios. Como já referi, geralmente 85% dos abusos sexuais dão-se no círculo de confiança da criança. São familiares, próximos ou mais afastados, são vizinhos, são amigos dos pais e há uma enorme tendência, que creio estar a ser contrariada, espero, de se desvalorizar e tivemos contacto com muitos casos e, em alguns casos, até os próprios... lembro-me de um telefonema que fizeram para a Comissão Nacional de uma mãe a dizer: a minha filha está a dizer que foi abusada pelo meu cunhado, mas como é que eu vou fazer isto? A minha irmã nunca me vai perdoar, e se calhar é mentira. E disse: mas não lhe cabe assim saber se é mentira ou se é verdade. E se é verdade, pois eu percebo que, do ponto de vista prático, arruína como uma família arruína. Dá cabo de uma família, dá. Mas nem todas as famílias são protetoras, embora nós tenhamos a consciência que o melhor lugar para as crianças serem educadas é na família, seja ela biológica ou de coração. Agora, tem que ser bem tratada, não sendo, então tem que se encontrar alternativas. E por isso, tudo o que pudermos fazer para trazer visibilidade a este tema e para não ficarmos indiferentes é muito importante. E aqui também foi referido por algumas senhoras deputadas a importância dos abusos sexuais, creio que foi para a senhora deputada Rita Matias do Chega, não serem apenas toques, pode ter a ver com a exposição a conteúdos não adequados à idade, a exposição seja a conteúdos, jornais, revistas, online, filmes. O online veio incrementar imenso a exposição, seja forçadamente, seja porque as crianças não têm supervisão e muitas vezes os pais nem sonham que elas estão no quarto ao lado a aceder a conteúdos que não são da sua idade e a exporem-se a situações de perigo. E também tivemos um caso de uma mãe que encontrou o seu filho de 9 anos a despir-se para a câmara porque estava em contacto num site que ela não fazia ideia, e portanto estamos a falar de famílias comuns que de repente têm os filhos envolvidos em situações que não imaginam, porque os perigos passaram a estar dentro de casa, seja porque infelizmente muitos dos abusos são também perpetrados por pessoas que estão dentro da mesma casa, mas também com o fenómeno online vieram aqui trazer novos desafios e novas preocupações e novas formas de combate mais difíceis, porque o online é muito difícil de combater, porque entra por qualquer lado e torna-se difícil. Por isso a importância de trabalharmos as famílias e os projetos de parentalidade, como referiu a doutora Maria João Fernandes, os projetos de parentalidade positiva, de parentalidade consciente, de serem pais em que ponderam, equilibram o amor com a supervisão, com os limites, com o rigor, porque as crianças precisam de limites, precisam de perceber as diferenças entre certo e errado, mas precisam de afeto. E a educação sexual faz falta, é importante, concordamos, mas também a educação dos afetos. Não poder esquecer uma coisa da outra. É importante que as crianças tenham a noção dos afetos, e nós estamos numa sociedade cada vez mais individualista e que os afetos estão a ficar para um segundo plano, muito práticas, muito rápidas nas respostas, e estamos a desvalorizar os afetos que são fundamentais para uma relação equilibrada, sexual ou de amizade ou o que seja. Portanto, queria chegar aqui em relação à formação, e a minha colega também referiu isso, e é importante dizê-lo. O Instituto de Segurança Social, em conjunto com a Comissão Nacional, está a desenvolver um programa de formação, não só foi referida toda a formação que já fizemos às várias entidades de primeira linha, mas agora com um objetivo mais específico para as casas de acolhimento, seja para os técnicos que lá estão, seja para as crianças que estão acolhidas, para perceberem também elas próprias os limites e perceberem a melhor forma de se poderem proteger e os técnicos estarem atentos até para eventuais abusos entre crianças, dos mais velhos para os mais novos ou do que seja, e portanto estarem atentos a todo o tipo de abuso que possa surgir. Em relação à Casa das Crianças, ao Barnahus, pois a ideia é a partir de setembro podermos iniciar um projeto piloto, em parceria com estes parceiros que já referi, Polícia Judiciária, Instituto Nacional de Medicina Legal, o Centro de Estudos Judiciários. Queremos trazer outros
parceiros para o projeto também, e iremos iniciar um projeto piloto em Lisboa para depois poder ser replicado pelo país inteiro. A ideia é replicar pelo país inteiro. Sabemos das diferenças geográficas, sabemos que há zonas do país onde o abuso sexual é mais aceite socialmente, culturalmente e replicado do que outras, e por isso temos que criar condições para que todas as crianças, independentemente do local onde nasceram, possam encontrar resposta e serem protegidas. As imagens, ainda não consegui olhar para elas, quer dizer, não estava à espera de ter que ver as imagens, até porque, como não as conheço, não estive lá, não queria fazer comentários sobre situações que não conheço, mas gostava de realçar a importância de ninguém ama o que não conhece, quanto mais conhecimento melhor, mas com adequação à idade e à maturidade das crianças, e por isso esse equilíbrio tem que ser tido em conta. Passo agora a palavra aqui à minha colega para alguma coisa que me tenha escapado. Obrigada. Sim, em relação, também foi transversal, não é? O equilíbrio entre as famílias e a criança e o exigir demais à criança. Bem, não esquecer que o nosso sistema é um sistema baseado na criança, no seu superior interesse. Portanto, tudo aquilo que são políticas públicas e depois a sua concretização terá sempre por base e como fim último o superior interesse da criança e aquilo que melhor a sirva. Isto associado àquilo que tem sido um processo que, por sinal, hoje até nós estamos também aqui e num evento que é o culminar de uma etapa, que é o corolário do artigo 12º da Convenção, que é o direito à participação. E isto tem sido uma constante em termos da Comissão Nacional. Nós ouvimos cerca de 1000 crianças, quer em inquéritos iniciais, quer em consultas de follow-up, para percebermos de facto, não só ouvirmos as crianças, como termos em consideração aquilo que é a pretensão da criança. Indo aos abusos sexuais e em relação aqui também à ligação direta com a prescrição. Normalmente, neste tipo de situações, neste tipo de crime, neste tipo de abusos, há um grande sentimento de vergonha, para além do desconforto, e de culpabilização. Exatamente. A criança, jovem adulto, tem sempre receio e tem sempre vergonha e medo de reportar. Portanto, claro, também não nos faz muito sentido que este tipo de procedimento criminal estanque nos 23 anos e a partir daí, mesmo que a pessoa decida falar nessa altura, por força da prescrição, não poder avançar o respectivo processo. Portanto, isto é o que nós temos feito em termos de tentativa deste equilíbrio, e a formação é de facto uma pedra de toque em termos da atuação individual e em parceria da Comissão Nacional, tanto com isso como com a Polícia Judiciária, que também tem feito ações de formação. Portanto, agarrando naquilo que a senhora deputada do PCP disse, sim, claro, a Polícia Judiciária é aqui sempre o elo de ligação e é o principal e mais direto, não é, interveniente nas situações. As comissões têm o dever de, todos nós, toda a sociedade, mas obviamente que as comissões têm o dever de, perante uma situação, que seja uma situação de perigo, por um qualquer comportamento que viola a autodeterminação, ou seja, um abuso sexual, de reportar, e o reportar, aqui depende dos canais de comunicação que localmente estejam estabelecidos, nós dizemos às vezes há vias verdes, diretamente ao Ministério Público ou à Polícia Judiciária, qualquer uma das duas, para prosseguir a respectiva participação e o processo que haja lugar. Esqueci-me de duas coisas e por isso só trazer aqui novamente. Peço desculpa. O estudo. Sim, de facto, desde que surgiu este relatório da Igreja Católica, queremos conhecer mais. A verdade é que, para inquirir crianças, elas têm que ter autorização dos seus responsáveis legais. Ora, sobre este tema, torna-se muito complicado e não é só o problema da inquirição em concreto, é do que fazer com a informação, porque se anonimizamos, podemos estar a revitimizar as crianças que vão reportar situações que nós não temos como chegar a elas para as proteger. Portanto, temos feito esta reflexão. Inicialmente, quando surgiu, a vontade foi, temos que fazer já um grande estudo nas escolas para saber, mas depois pensámos, pois, tem que ser feito sempre no pretérito. E este estudo do INE faz perguntas concretas entre os 18 e os 74 para abusos tidos antes dos 15 anos e até para perguntar quando foi. Não temos ainda, mesmo noutros países, não existe estes estudos feitos diretamente às crianças
por esta dificuldade, não só de precisarmos, naturalmente e bem, da autorização dos seus cuidadores, mas também por termos este receio de, para a criança, poder ser muito pior. Portanto, preferimos ir pela prevenção, e a verdade é que, quer no mês de abril, que é o mês da prevenção dos maus tratos na infância, mas também no 18 de novembro, as escolas, com todos os seus trabalhos de prevenção e falando nesta matéria, muitas vezes daí surgem denúncias por parte das crianças e atuam em concreto, conhecendo, sem ter que haver um inquérito tão generalizado que possa expor crianças que não sabemos e que, sendo anónimo, não conseguimos chegar lá para as proteger. Há esse perigo. Em relação ao grupo de trabalho de perigo, e para terminar, já concluiu os seus trabalhos, já foi entregue o relatório com recomendações concretas. A ideia não será construir um novo sistema. O nosso sistema é reconhecido internacionalmente como um sistema que junta a comunidade para proteger a criança, mas com recomendações concretas de melhoria deste sistema. É um sistema que, eu às vezes digo na brincadeira, até porque a Islândia tem o Barnahus, que funciona muito bem na Islândia, que em Portugal tem algumas dificuldades de ser... das entidades perceberem a importância que têm no sistema e designarem os membros, os seus representantes para as comissões, tendo em conta o seu perfil e tendo em conta o tempo que têm que estar na comissão para poderem desempenhar a sua função na plenitude e não apenas umas horinhas em conjunto com outras coisas e vão lá de vez em quando dar um apoio. Enquanto as entidades não entenderem que são fundamentais e que têm a obrigação e o dever de cumprir com os tempos de afetação aprovados e com o perfil do membro que mandam, que designam para representar a sua entidade, este sistema nunca vai funcionar, mas nem este nem outro. E por isso, eu acho que o sistema está bem, precisa de melhorias, precisa, e as recomendações irão ser dadas a conhecer, mas não deitar o sistema totalmente abaixo, porque é um sistema muito bem pensado e que muitos países nos estão a visitar para tentar replicar nos países deles. Agora, requer uma mudança cultural e eu acho que acabamos por aqui, não é? Porque mesmo para combater os abusos sexuais requer uma grande mudança cultural, não normalizar os comportamentos, não ocultar aquilo que se sabe e, acima de tudo, não achar que somos nós os detetives a saber se é verdade ou se é mentira o que a criança está a dizer. Não temos que ser nós a decidir se é verdade ou se é mentira. Se a criança apresenta comportamentos hipersexualizados para a idade e tem conversas desadequadas para a idade, alguma coisa se passa. Mas não temos que ser nós, ou se a criança nos verbaliza que foi vítima de abuso disto ou daquilo, não temos que ser nós a tentar esmiuçar, conta lá e como é que fez, e é verdade, é mentira, e tens a certeza, e isso vai ser muito mau se não é verdade. Não somos nós que temos que fazer isso. A Polícia Judiciária é uma das polícias melhores da Europa nesta matéria, fará investigação, saberá distinguir o trigo do joio, porque às vezes, infelizmente, há manipulação de crianças, também é verdade que sabemos quando há conflito parental, mas a Polícia Judiciária tem toda a experiência nessa matéria, não somos nós que temos que o fazer. E, portanto, temos que comunicar e não ficar indiferentes. E peço desculpa por este abuso. Obrigada. Eu é que agradeço, reitero mais uma vez os meus agradecimentos pelos contributos e desejo-vos um bom trabalho que bem precisam as crianças do Minho, Algarve e das ilhas, que as CPCJs façam o seu trabalho. Depois, ponderar as CPCJs são outros 500, como se costuma dizer, que ficará se calhar para outros grupos de trabalho que entretanto possam surgir. Só em nota de fecho, nós tínhamos sugerido também fazer aqui no âmbito da Assembleia uma comissão para fazer uma ponderação sobre o sistema de promoção e proteção, mas em conjunto com o sistema, com a delinquência juvenil, perceber se as comissões são o ideal até aos 18, ou se haveria ali um espaço, porque atendendo aos números da delinquência juvenil e aos comportamentos delinquentes que estão cada vez mais cedo, se não seria interessante juntar os dois sistemas, abraçarem-se, digamos assim, e perceberem o que é que poderiam fazer juntos. Porque também é estigmatizante uns serem tutelados pela Segurança Social e outros serem tutelados pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que não é assim uma coisa... Têm fins um bocadinho diferentes, mas isso fica para outra conversa, mas há um grupo de trabalho também de análise da delinquência juvenil. Mas ainda não temos conclusões desse grupo. Okay. Muito obrigada e desculpem só este...